na Escritura, a qual fiz referência, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, caso contrário, se não submetermos ao crivo da palavra de Deus nesse ministério quíntuplo, seremos essas pessoas inconstantes, meninos que fala qualquer coisa e vai para qualquer lado. Assim não há arrebatamento. E se há uma atrofia, algum membro, o pé, por exemplo, está atrofiado, ou um dos órgãos vitais, a noiva de Jesus Cristo, não precisou de Paulo ou do irmão Brana citar toda uma lista completa de todas as peças de um corpo humano. Mas é claro que, de maneira implícita, não estou interpretando. Já viu o corpo sem vísceras? Já viu o corpo sem os órgãos vitais? Então, há órgãos vitais nesse corpo de Cristo. E tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente bem. Então, não sei onde está o pâncreas, espiritualmente falando, o fígado, espiritualmente falando, mas é um corpo. Então, tem que ter tudo isso. E tudo isso em perfeita harmonia, em perfeita saúde. Certo? Então, se há, por falta de nutrição, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, isso implica uma boa nutrição e tudo mais, todos os demais cuidados, higienização, imunização, a imunidade, como o corpo humano precisa estar imune para resistir às doenças, o corpo espiritual também tem que estar imune aos vírus espirituais e assim sucessivamente. Eu não tenho tempo para, nesse vídeo, entrar em todos esses pormenores, mas cada ministério, cada ministro está levando aquilo que o rebanho necessita. Deus através deste ministério quíntuplo. Bem, então, o corpo de Jesus Cristo, já estou ali na leitura, tá? Para que você veja nas palavras do profeta. Então veja, pense comigo e você então verá que cada um de nós temos essa responsabilidade. Porque não basta a cabeça pensar e enviar a mensagem através do sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, mas temos também o sistema nervoso periférico, os nervos e assim sucessivamente, os neurônios e sistema endócrino e aí por aí vai. Para quem é bom em ciências, essas coisas, vai conseguir compreender tudo isso. Mas você não tem que ser bom em ciências, você tem que ser bom em obediência à palavra de Deus. É isso que temos que ter. Bem, vamos então? Parágrafo 33, o profeta diz assim: é difícil se você não... Reticências. Você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas. Então veja, começando por aqui. A Bíblia está escrita em parábolas. Ou seja, Deus não escreveu uma Bíblia facinha para todo mundo estar lendo como ler um jornal, ler uma revista qualquer. Então é um livro especial, como se fosse em cifras, cifrado, ou protegido por criptografia, um modo que Deus usa para proteger a sua mensagem, para que Satanás, para que as pessoas mal intencionadas não tenham acesso à informação correta, porque eles são mal intencionados, eles são golpistas. Então Deus esconde dos sábios e entendidos, e ele assim codifica, ele cria uma senha, um código de acesso, que ele entrega isso só para quem é eleito. E ainda mais, Deus entrega para o profeta, decifra para o profeta, e o profeta vem e decifra, entrega para a sua noiva. Por isso as confusões entre as pessoas que não se submetem ao ministério profético. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É bem por isso que o livro da Revelação dos 7 selos, muitas pessoas ficam confusas. O 7º selo não está revelado, o 7º selo está revelado, e vira aquela confusão toda. Mas qual que é a verdade? Para o mundo, para as pessoas que não são eleitas, não está revelado. Porque ali diz claramente, o 7º selo não será revelado ao público. Então o 7º selo está garantido, não está revelado para o público. Mas tudo que não é público é particular. Então o 7º selo está aberto, está revelado em particular. Para um povo particular, para a noiva de Jesus Cristo. Não é o assunto para este vídeo. Isto fica para um vídeo específico para este assunto de revelação. Eu já tenho algumas anotações, algumas meditações que quero trazer oportunamente sobre revelação pública e revelação privada. Então Deus tem os dois tipos de revelação. Aquilo que ele pode dizer para o público, que ele diz para o público em geral,
e aquilo que ele diz somente para a sua noiva em particular. Como qualquer homem, qualquer ser humano, há coisas que você compartilha somente no particular e há coisas que você pode colocar no modo público. Sim, vamos então em frente aqui. A Bíblia está escrita em parábolas. Você não se pode assentar e lê-la como um jornal. É oculta, tá vendo? A Bíblia não pode ser lida como jornal, ela é oculta. Sim, Senhor. Eu lembro aqui quando Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças a Deus. Isso está inserido aqui nesse parágrafo 33. Sim, Senhor. Como você justificaria a Deus quando ele disse a Moisés ali em cima? Disse: agora, não faças nenhuma imagem gravada ou esculpida em seus mandamentos. Não faças nenhuma imagem do céu, nenhum anjo, nem nada. Não faças imagens gravadas ou esculpidas. E ainda no mesmo dia lhe mandou esculpir 2 anjos de bronze e colocá-los justamente na cadeira de misericórdia. Onde está a misericórdia? Ou seja, onde está a misericórdia? É uma afirmação. Vem, você tem que conhecer a Deus e a sua natureza antes de poder entender sua palavra. Ele tem a chave para essa palavra. Ele é o único que pode manejá-la e abri-la. E, portanto, é ele quem tem que revelá-la. Então, veja, o profeta usou aqui a palavra chave. Chave é senha, chave é código, chave de acesso. Ninguém tem acesso à conta no banco, ao cartão de crédito, ou até mesmo para receber o benefício, se você não tem a chave. Ah, esqueci a senha. Sinto muito, não tem como você ter acesso. Aqui nos homens, ainda tem como você providenciar, substituir, fazer outra senha. Mas com Deus, não. Só Ele tem o acesso. Então, ou é Ele ou é Ele. Vamos em frente? Que há outros parágrafos aqui. 34. E agora encontramos que sua natureza era aqui sempre avisar um homem antes do juízo, avisar uma nação antes do juízo, e assim sucessivamente. Ele sempre dá seu aviso, um lembrete para nós de uma responsabilidade. Aqui começa a entrar no assunto que eu tanto estava querendo chegar também, né? Responsabilidade. Somos responsáveis e Deus nos tem posto aqui sobre a terra para um propósito para o qual Ele nos tem posto aqui. Você deve ir a Ele e averiguar o que Ele quer que você faça. Vem, se você não... Reticências. Não posso passar isso aqui sem comentar rapidamente. Então veja a responsabilidade que temos. O profeta diz que estamos vivendo nesta época, e pessoas contemporâneas, ou seja, pessoas que agora convivem conosco, depois do rapto, na terceira vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo voltará na terceira vinda. Ele será filho de Davi, estará exercendo aquela parte do seu ministério, do seu ofício. Mas a sua noiva virá também, e já não mais será a noiva, já será a rainha Senhora Jesus Cristo. E nós que estamos agora convivendo com pessoas, agora é a hora de bradar com avisos. Advertência, depois juízo. Agora é a hora da advertência. Então, eu não posso ficar de braços cruzados, bem de folga, você também não, quando Deus deu uma missão para nós. Talvez a missão de um é diferente da missão do outro, e assim sucessivamente, mas todos nós vamos comparecer ali e nós julgaremos, junto com Jesus Cristo, pessoas da agora, da nossa época, do nosso convívio atual. Então veja que a nossa responsabilidade chama-nos a atenção para isso. Vamos prosseguir. Se você vai trabalhar para um homem e ele dá a você um trabalho em um rancho ou em algum outro lugar, e você simplesmente vai ao estábulo e se assenta ali fora e diz: bem, veja, você tem que ir e perguntar a ele o que quer que você faça, e logo ir e fazê-lo. Se você está trabalhando para um homem, investigue qual é a sua obrigação. Parágrafo 35, também um rápido comentário. O profeta está enfatizando: alguém foi contratado para trabalhar numa fazenda, num rancho, mas o patrão não disse certa atividade, ele não falou o que é para você fazer. O profeta disse: isso não justifica você ir assentar-se em um lugar e ficar bem. O patrão não falou nada,
É seu dever ir até o patrão e dizer: patrão, o senhor quer que eu faça o quê? Então, na falta do patrão antecipar te dizendo, você pergunte a ele. Essa questão de pergunta, irmãos, apesar de eu estar trabalhando para remir o tempo, mas deixa eu dar aqui pelo menos um toque, aqui um exemplo lá nas escrituras. Em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, só esses dois versículos, só vou me referir, não vou nem mesmo ler. Vocês se lembram que quando o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, estarei tocando no nome dele, no ministério, para o nosso bem, é claro, para o seu bem, no próximo vídeo, oportunamente, vou falar, porque Pedro foi o primeiro pastor na era primitiva, certo? Mas eu quero me referir aqui ao fato de que quando Pedro expôs a palavra de Deus em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, pode ver que depois do sermão durar alguns minutos, pessoas compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que brota de dentro para fora a vontade de perguntar: que faremos? Eu estou segurando para não ir em outros exemplos escriturísticos nesse momento, porque eu terei tempo em outro vídeo para fazer isso. Então você já viu aqui que brota dentro de você a vontade de perguntar? O profeta Irmão Branham até pregou uma mensagem com o título "Por quê?" e o ponto de interrogação. Então, sempre o porquê. E aí vem então as perguntas. Como são estas coisas? Aquele desejo de querer saber por quê, então traz a resposta correta. Deus então entrega a resposta do que é para você fazer. E aí você tem certeza que não está tentando, batendo a cabeça no escuro, não está tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Porque você sabe que está na vontade correta e perfeita e não na vontade permissiva. Bem, parágrafo 36, não demoraremos, né? Chegar no final aqui. E então, se nossa vida está aqui na terra, então devemos ir àquele que nos pôs aqui e: Senhor, o que tu me farás fazer? Que tenho que fazer? Por que estou aqui? Se é para ser uma dona de casa, uma lavadeira de pratos, se é para ser reticências, o que Deus quer que você faça, então você faça isso da melhor maneira que você saiba fazê-lo. Não importa quão pequeno, não importa quão pequeno seja isso, você tem que fazê-lo. Ah, mas é uma tarefa tão pequenininha, tão insignificante. Mas se é isso que Deus te comissionou para fazê-lo, faça o melhor que você pode. Parágrafo 37. Só para tranquilizar você. Vamos terminar no parágrafo 40, tá? Já estamos quase chegando lá. Você diz: bom, reticência, o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. O profeta agora vai mostrar o problema, mas ele vai mostrar também a solução. É importante que você tenha conhecimento do problema e também fique conhecendo como resolve esse problema. Problema: um quer fazer aquilo que é do outro. Muitas das vezes a pessoa tem um chamado para ser apóstolo, aquele que estabelece e assim sucessivamente, mas ele quer deixar o apostolado e ir lá fazer o trabalho que compete ao outro. Às vezes o chamado é para ser um mestre, um professor, juntar as escrituras pelo Espírito Santo e trazer o ensinamento. E às vezes essa pessoa quer ultrapassar esse chamado ministerial e exercer, por exemplo, o cargo de pastor, tentar resolver os problemas entre duas famílias e assim sucessivamente. Não vai funcionar. Vai dar frustração tanto para os envolvidos, enfim, tanto o ministério quanto os ministrados, né? Então, cada um exercendo o seu papel, tudo funcionará em harmonia. Bem, então o profeta diz: o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Todos queremos carregar a bola. Como dizemos, eu preciso falar isso aqui. O profeta diz: todos queremos carregar a bola. Eu já ouvi pessoas dizendo que o irmão Branham apoia jogo de bola, futebol,
porque ele falou a palavra bola aqui, ó. Todos estamos querendo carregar a bola. Tenho certeza, porque eu já li diversas outras mensagens, o irmão Brana é contra jogos, todos os tipos de jogos. Ah, jogo de azar? O que é um jogo de azar? Todo jogo que envolve alguém perder e alguém ganhar, porque quando alguém ganha, é o quê? Sorte. E quando alguém não tem sorte, qual é o contrário de sorte? Azar. Então, se alguém ganhou, fulano é sortudo, tem sorte. Se ele perdeu, então ele não tem sorte, ele tem o contrário da sorte. E quem não tem sorte, tem azar. São duas palavras contrárias, antagônicas. Bem, então, o profeta não está apoiando o jogo de bola, tá, meu irmão? Você que faz time de futebol e se diz que é da mensagem, está na fila da ceia, mas outro dia você está lá vestido com vestes sumárias e coordenando ali, jogando futebol, olha, tenha cuidado, tá? Você precisa de percorrer um pouquinho mais os ensinamentos de William Branham. Mas vamos em frente aqui. Todos queremos carregar a bola, como dizemos. Vocês veem? Parágrafo 38 agora. Tal como este relógio. Muita atenção, porque o profeta vai usar uma máquina agora. O relógio e todo o conjunto de peças internas e as peças mais externas do relógio para tipificar também o ministério ou o corpo, o funcionamento. Ele diz assim, tal como este relógio que tenho aqui, agora, ou este relógio que tem aqui agora, cada movimento aí dentro, por pequeno que seja, tem seu lugar. Agora, todas as partes dele não podem ser os ponteiros. Agora, eu só olho aos ponteiros para ver as horas. Porém, se alguma dessas pequenas rodas aí dentro se estraga, isso não poderá manter a hora exata. Parágrafo 38, muito bem colocado. Um rápido comentário, eu sei que você já entendeu, mas falo para uma audiência mista. Há pessoas que estão engatinhando, muitas das vezes tentando engrenar-se, entrar, sintonizar. Bem, o profeta diz que nem todos os ministérios, nem todas as funções, já não só ministérios, que inclui cada membro de igreja, às vezes o que você faz não aparece. É isso que ele está dizendo. A mola do relógio, você não tem que abrir o relógio e olhar na mola, nas engrenagens, para você olhar as horas. Você olha para o relógio no mostrador, ou display, né? Não sei, acho que é assim, e você interpreta as horas pelos ponteiros. Toda vez você olha nos ponteiros, aí alguém falou, eu quero ser ponteiro, porque ponteiro ele se aparece, dá para tirar foto. Se tirar uma foto do relógio, primeira coisa você vê o mostradorzão lá e os ponteiros. Olha que foto bonita. Então, para quem quer ficar se aparecendo, se pudesse escolher a peça, você fala, eu quero ser ponteiro. Mas não é você que escolhe, não sou eu que escolho. Cada um de nós, Deus escolhe e coloca. Às vezes você está nos bastidores, lá atrás. O que você faz não aparece, mas aparece nas horas. As horas exatas aparecem certinhas, por quê? Porque a mola está trabalhando, porque o mancal, o eixo, assim sucessivamente, está tudo em ordem, cronometradamente correto. Entendido? Então, todos nós vamos fazer com a maior dedicação aquilo que nos é atribuído para ser feito. Parágrafo 39, é o nosso penúltimo parágrafo, né? E assim sucede com as pessoas. Todos nós temos... Olha, amados irmãos, está indo para o fechamento, né, do nosso vídeo, daqui a pouquinho. Muita atenção, como que o Mombrana agora vai como que fechando isso aqui, ó. E assim sucede com as pessoas. Todos nós temos, vírgula, o corpo de Cristo, vírgula. Para só um momentinho. Corpo. Quando fala corpo, não é nem necessário eu dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Quando falar corpo, não entenda só braço, perna, cabeça, tronco, membros, pé, não. Corpo. De um fio de cabelo à unha do pé. Todo o corpo. Lado de fora do corpo, lado de dentro, as vísceras, tudo é corpo. Então, todos nós, o corpo de Cristo tem que estar em sua posição. Adianta o corpo estar todo bonitão para aparecer na filmagem, na foto, todo bem vestido e está com o fígado doente, está com algum problema, então Deus vem sim arrebatar um corpo saudável. E Deus trabalhou, Ele deu condições para isso. Então cada ministério, cada membro
Busque a sua posição correta no corpo. Vamos ver aqui então. Todos nós temos o corpo de Cristo, tem de estar em sua posição, em harmonia. Eu usei essa palavra várias vezes antes, mas não é fala minha. Eu apenas falei, mas está aqui, ó, em harmonia. O contrário é desarmonia, é desordem, é confusão. Não é assim com Deus. Ele quer o corpo em harmonia. Então nada de apóstolo falar mal do evangelista, o evangelista falar mal do pastor, o pastor falar mal do mestre, do professor, o membro falar mal. Não, não é por aí. É trabalhar em harmonia, orar uns pelos outros. No nosso outro vídeo estaremos tratando mais pormenorizado desses assuntos. Vamos aqui então. Em harmonia, vem. E então podemos olhar e ver qual é a hora do dia. Agora, irmãos, na questão do relógio, você olha para o mostrador, para os ponteiros e olha a hora. Agora o profeta está mandando olhar para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é algum relógio, por acaso? Mas é. Sabemos que Israel é um dos relógios de Deus. Você olha para Israel para saber que horas são no tempo. Mas o profeta vai mostrar aqui que a noiva também é um relógio. Então Deus tem Israel como um relógio, a noiva também como outro relógio. O próprio Israel, eles estão dependendo do horário olhado para nós. Porque no momento em que a noiva for raptada da terra, for arrebatada, isto é um relógio, isso marca a volta do evangelho para os judeus. Então veja, então tem significado, deixa eu dizer, eu não estou dizendo nada fora de linha não. Eu vou ler aqui que você vai captar isso, ó. E então podemos olhar e ver qual é a hora do dia. Vem, parágrafo 39 ainda. Então o mundo estará olhando para ver o que é. O mundo estará olhando para ver o que é. Vem, vem. Porém, eles estão observando a você. Viu? Estão observando a você. E se você é só uma molinha, uma pequena mola, a mola principal, ou seja o que for que seja, faça o melhor trabalho possível nisso. O mundo quer ver as horas em nós. Embora ele vá olhar para o ponteiro, mas todo um conjunto ministerial, todo um conjunto corporal do corpo místico de Jesus Cristo tem parte nisto, nesta ordem. Agora o último parágrafo desta mensagem, parágrafo de número 40, está dizendo assim: agora, porque temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder a Deus algum dia. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. Tá vendo? Quando diz todo, é todo. Então eu não escapo, você não escapa. Todos temos que responder por essa responsabilidade. Por uma responsabilidade. E para muitos de nós, uma administração. Nós temos que responder por isto. Nós, reticências, esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós. Não importa o que isso seja, como disse há um momento, uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Isso é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Seja o que for que Deus tem posto você a fazer. Você tem uma administração para com aquilo. Você tem que responder a Deus por aquilo. Porque toma todas estas coisas para fazê-lo. Então, todas estas coisas, irmãos. Então, está dito aqui nas palavras do profeta. Claro que muitas das vezes eu entrei no meio, trazendo à tona, enfatizando pontos aqui dentro. Tudo é importante, não tem como salientar, tirar só alguma coisa importante. Tudo é importante. Mas todo esse trabalho é o Espírito Santo. Para isso ele enviou um ministério quíntuplo, para que esse trabalho seja feito de maneira o mais bem feita possível, para que assim então os servos e as servas de Deus, os filhos e as filhas de Deus se posicionem corretamente. E muitas das vezes a responsabilidade recai sobre nós, sobre coisas que nem mesmo está relacionado a pregar, coisas desse tipo.
mas dar bom testemunho. A Bíblia diz que temos que ter bom testemunho dos que estão de fora. As pessoas podem até não crer, não estar conosco crendo aqui, mas elas querem olhar e ver um bom testemunho da nossa parte. E quando estivermos estudando particularmente cada ofício, teremos condições de adentrar um pouquinho mais e vermos certas particularidades que tem, cada peculiaridade que tem cada um desses ministérios. Então, tudo é importante. Foi o último parágrafo daquela mensagem, mas eu quero encerrar com uma mensagem: A Queda do Mundo, traduzida pela palavra original, somente o parágrafo 102, para que você veja aqui algo. Porque se ainda houver a tentativa de frustrar o ministério quíntuplo, ou de pensar assim, não, esse ministério é ultrapassado, se tornou obsoleto, não funciona mais, não é verdade. Estou aqui com uma mensagem, ela foi pregada, eu creio que no ano de 1962, isso mesmo, 16 de dezembro de 1962, no Tabernáculo Brana. O profeta pregou, ele disse assim no parágrafo 102: Então, por que se unir a uma organização quando o reino de Deus lhe oferece aquilo em que você nasceu? E não há nenhum hipócrita nisto? Todos puros, inadulteráveis, filhos e filhas de Deus, que crê em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, e permanece com ela, e a sua vida prova isto, e Deus confirma a sua palavra nisto, e Deus estabelece neste sistema. Eu quero chamar a atenção para você para a palavra sistema. Na mensagem também pondo-nos ao lado de Jesus, eu não vou ler aqui. O profeta admite que Deus tem um sistema. Existem os sistemas dos homens, mas Deus tem o seu sistema. E você vai ver aqui, ó. E Deus estabelece neste sistema ensinadores. Quem são os ensinadores? Os mestres. Pastores, profetas e assim por diante, para conservar o ofício de Messias na sua posição ali. Então veja que o ofício de Messias é ungido. Como poderíamos ir na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias e tantas outras mensagens. Então Messias, ungido, o ofício de Messias está na noiva. Jesus Cristo está exercendo esse espírito de Messias, esse ofício, melhor dizendo, na sua noiva. E para conservar o espírito, o ofício de Messias, ele estabelece dentro desse sistema do ministério quíntuplo, como ele disse aqui, ó, ensinadores, pastores, profetas e os demais, né? Evangelistas, né? E assim sucessivamente. Para conservar o ofício de Messias na sua posição ali, não misturado com credos denominacionais, mas limpando aquela coisa e conservando a igreja pura, inadulterada para Cristo e a sua palavra. Então, parágrafo 102, mensagem A Queda do Mundo. Bem, nós encerramos aqui e você está convidado a estar conosco no nosso próximo vídeo, que será Ministério Quíntuplo, parte 3, e faremos tudo para não ser tão repetitivos, somente pontos que for muito necessário ser retocados, mas estaremos avançando de onde paramos, tomando o leque dos 5 ministérios e trazendo ao crivo da palavra de Deus. Isso porque, para ajudar muitos, Deus tem pessoas eleitas, pessoas salvas em denominações, pessoas que até nem mesmo são religiosas, mas tem eleição, tem predestinação nessas pessoas. Deus as viu lá e elas têm que se posicionar como as demais. E para isso a palavra de Deus precisa chegar até essas pessoas. Romanos 10, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas Deus enviou. Então, a palavra da pregação deve chegar a essas pessoas. E então, há pessoas que nem mesmo foram ensinadas a crer nesses ministérios. Uns dizem assim, eu não creio que há pastor.
ministério de pastor é falso, não tem isso na Bíblia. A Bíblia é contra os falsos pastores, é verdade. Eu vou entrar nisso. Escrituristicamente, vou mostrar que há uma ala de falsos pastores. E Deus condena isto lá pela raiz. Mas ele também diz que eu levantarei pastores segundo o meu coração. E assim sucessivamente. Só deixando aqui um pequeno flash, né, um pequeno toque do que vamos continuar depois no próximo vídeo. Volte a nos ouvir na nossa próxima programação. Tenha todos uma boa noite, né? Estou aqui agora uma tarde já terminando. E depende também do horário, do fuso horário, a localização onde você está agora no planeta. Não sei onde você está, onde está ouvindo, vendo este vídeo. Mas que você seja muitíssimo abençoado, abençoada. E até nossa próxima programação, se Deus quiser.